Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, hoje estamos aqui mais uma vez para ouvir a mensagem da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que abra muito mesmo o nosso intelecto, mas mais do que isso, abra o nosso coração, para recebermos a palavra gloriosa do Senhor. E assim, ó Deus, preparar a nossa vida para permanecermos firmes, Senhor. Uma vez revestidos de toda a armadura do Senhor, para podermos estar firmes contra as astutas ciladas, os métodos de Satanás. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor em Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Nós estamos falando sobre as astutas ciladas do diabo. Na semana passada, meus irmãos, nós falamos sobre como que o diabo está utilizando da sua maior arma com relação aos falsos ensinos. A maior arma de Satanás que nós colocamos aqui é o engano. Ele tem outras. Nós vamos falar sobre estas outras armas de Satanás. Mas por enquanto estamos falando sobre o engano. E sobre o engano, eu já falei de duas coisas. Primeiro eu falei do orgulho. Como Satanás coloca o orgulho no coração do crente, para que o crente não seja mais tratado. Ele não aceita mais ser ensinado, não aceita mais ser corrigido, ele não aceita mais ser alinhado com o caráter de Cristo por causa do seu orgulho. Segundo, falamos na semana passada sobre os falsos ensinos. Esta é uma outra maneira que o diabo utiliza do engano para atingir as massas. Enquanto no orgulho ele atinge um a um, ele atinge coletivamente a igreja quando ele prega as heresias. E nós encontramos as heresias nos púlpitos das igrejas evangélicas, nos púlpitos das igrejas cristãs. Uma diferença entre heresia e seita é que a heresia, o indivíduo, ele diz que recebeu de tanto estudar a palavra, ele descobriu uma coisa. E quando você vai ver o que ele descobriu, só ele que descobriu aquilo. Ninguém mais na história da igreja sabia daquilo, só ele. Isso é heresia. Seita é o cara que diz: eu recebi uma revelação. Deus me revelou, um anjo veio e falou comigo, me mostraram não sei aonde, mandaram eu para a floresta, eu achei umas placas de ouro lá e outras coisas mais. Apareceram de noite no meu quarto, um anjo de luz e tal. Isso é seita, vira seita. Agora, heresia é quando o indivíduo, ele não diz que recebeu uma revelação, ele diz que ele estava meditando, que ele estava estudando a Escritura. E então ele chega com uma novidade. E, infelizmente, os crentes gostam muito de novidade. Falamos disso semana passada, embora, os irmãos estão bem lembrados, que eu não abordei todas as heresias. Aliás, é impossível você abordar todas as heresias. Mas eu abordei as heresias principais que estão no meio evangélico no nosso século, no século 21. Porém, meus irmãos, eu me esqueci de falar de uma que está em muita voga atualmente. Eu não posso deixar esta de fora. Eu tenho que falar dela também, desta heresia que está no meio evangélico hoje, que se chama desigregismo. O que é o desigregismo? Vamos definir as coisas aqui. Desigregismo não é você sair da igreja e falar: vou ficar em casa agora, vou ser crente em casa. Não é isso. Isso está errado também. Mas não é isso que é desigregismo. O desigregismo é um fenômeno que está acontecendo no Brasil da seguinte maneira. Preste atenção para você entender o que é esse fenômeno. Como vocês sabem, e eu citei semana passada, as igrejas evangélicas do Brasil, basicamente, elas se dividem em igrejas históricas, que são as igrejas mais antigas,
conhecidas por igrejas tradicionais, luterana, presbiteriana, metodista, enfim. Nós temos, em segundo lugar, as igrejas pentecostais, que são aquelas igrejas que creem nos dons miraculosos, nas curas, nas línguas estranhas, como prova e evidência do batismo do Espírito Santo, como Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, Brasil para Cristo, e etc. E temos as neopentecostais, que são aquelas igrejas que misturam um pouco do pentecostalismo, de seus ensinos, mas eles praticam mais o misticismo de macumbas, e trazem isso para o meio gospel. Por exemplo, Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Sara Nossa Terra, comunidades, muitas comunidades, não as daqui de Vilhena. Eu conheço a comunidade daqui de Vilhena e sei que não é uma igreja neopentecostal, por causa da sua origem, conheço também sua origem. Mas a maioria das comunidades cristãs do Brasil são de origem neopentecostal, igreja quadrangular, enfim. Esse movimento neopentecostal é aquele que mistura lenço ungido, que você carrega a rosa para casa ungida, para que o olho gordo vá embora, e o cara entra dentro da lama, eu estou entrando nessa lama por sua causa, para que seus pecados, para que suas doenças, ele se faz de Cristo Jesus ali, e sabe, tem uma misturada brava no meio dos neopentecostais. É uma infinidade de coisas que nós já pregamos semana passada. Mas eu quero falar do desigregismo. Preste atenção para você saber o que é desigregismo. Desigregismo é o seguinte, é um fenômeno, não vou chamar ainda de uma religião, mas é um fenômeno que acontece atualmente, porque algumas pessoas desses três tipos de igreja, seja igreja tradicional, pentecostal ou neopentecostal, eles começam a se decepcionar com suas igrejas e seus pastores. Preste atenção o que é desigregismo. Eles começam a se decepcionar por algumas coisas que eles criaram como expectativa e aquela expectativa não foi cumprida. Ou por causa de alguns abusos de alguns pastores, como principalmente os neopentecostais são mais abusados de todos. Então essas pessoas começam a pensar, raciocinar daqui e dali e ver que realmente estão sendo enganadas. Quando não estão sendo enganadas, elas estão sendo decepcionadas, frustradas e assim por diante. Então junta-se um grupo de pessoas decepcionadas, enganadas, frustradas com a igreja, com pastores e muitas outras coisas que faz parte da igreja e da doutrina da igreja. Estas pessoas saem da igreja, se reúnem fora da igreja, certo? Elas fazem um grupo, não vão mais aos templos, condenam os templos, dizem que nós somos templistas, porque nós não conseguimos ser igreja fora de um templo como este, e começam a se reunir separadamente, em casas, nas praças, chamadas reuniões informais. Tudo bem? Isso é que deu origem ao desigregismo. Não estou falando que desigregismo é gente que sai da igreja e fica em casa. Está errado isso. Mas desigregismo não é isso. Desigregismo é esse tipo de gente que se decepcionou com suas igrejas, seus pastores, com o avanço do movimento neopentecostal enganador. Essas pessoas abriram os olhos e então ficaram frustradas, decepcionadas e até mesmo irritadas, revoltadas com a igreja, chamada instituição igreja, e então agora eles se reúnem informalmente em casas, praças ou qualquer outro lugar, chácaras, para fazer o mesmo, que é um culto, é um louvor, é uma meditação da palavra, distribuem a ceia ali, batizam as pessoas ali e etc. Esse é o movimento chamado desigregismo. Muito bem. O que isso tem de errado? É errado você congregar em casa? Sozinho é. Se você saiu da igreja, ficou em casa e disse que não vai mais na igreja nenhuma, é lógico que você está errado. Você pode falar para os quatro ventos que você é crente em casa, que é a maior mentira, e o inimigo está do seu ladinho, gostando do que você está falando e dizendo é isso mesmo. Continue propagando e acreditando nisso. Porque é impossível você ser igreja sozinho. A palavra igreja significa reunião. Você não pode reunir com você mesmo.
Ah, mas eu reúno com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Esse é o maior truque de todos. O diabo utiliza mesmo até a Trindade para poder te enganar nesse truque. E dizer, eu me reúno com Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro que Pai, Filho e Espírito Santo, só de falar esses 3 nomes, já significa que eles são uma comunidade, eles são uma sociedade, eles são pessoas distintas que também se reúnem. Então, se você está sozinho, você é contra a Trindade. Se você está sozinho, você é contra Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não utiliza Pai, Filho e Espírito Santo como desculpa para você ficar sozinho dizendo que é crente em casa. Porque o próprio Pai, Filho e Espírito Santo, ele já dá a ideia disso, de ser comunitário. E quando ele institui igreja, ele está instituindo pessoas de diferentes tribos, povos, línguas, nações, homens, mulheres, crianças, anciãos, jovens, enfim. Porque é isto que é a igreja. E se você está sozinho, então você não está na igreja. Portanto, sair da igreja e ficar em casa sozinho já é errado. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessas pessoas que se decepcionaram. O que tem de errado com essas pessoas? É errado você se congregar? É errado você se reunir com pessoas numa chácara? Claro que não. Adorar a Deus não está restrito a lugar. Jesus falou para a mulher samaritana, minha filha, não é em Gerizim que você adora o Pai, não é em Jerusalém. Você adora o Pai em espírito e em verdade. Não é lugar que determina a adoração, é a maneira. E esta maneira é em espírito e em verdade. Então, se você reúne em sua casa com um grupo de pessoas que também são crentes em Cristo Jesus, e vocês se reúnem lá e praticam as coisas do culto, que é louvor, distribuição dos dons, adoração a Deus, testemunho, pregação da palavra, ministração do sacramento, disciplina eclesiástica, não tem problema nenhum, você está na igreja do mesmo jeito. Não é este o problema dos desigrejados, meu querido. O problema dos desigrejados é, primeiro, pegam todas as igrejas chamadas institucionais. O que eu quero dizer com igreja institucional? É aquela igreja que tem CNPJ, que tem uma placa lá fora. Eles pegam todas elas, colocam dentro de um saco e bate de pau. E diz assim, todas estas igrejas, todas estas instituições são coisas do diabo, são mentirosas, são enganadoras, todos esses pastores são cães, são lobos, são ladrões, são dinheiristas, miseráveis, interesseiros, eles só querem o teu dinheiro e tal. Este é o primeiro erro dos desigrejados. Ele diz que toda igreja é igual. Mentira. Segundo erro dos desigrejados é que muitos deles começam a destruir, a retirar doutrinas centrais que foi Cristo Jesus que instituiu e os apóstolos. Eles começam a tirar. Por exemplo, eles não têm pastor. Mas quando se reúne, todo mundo seguindo um líder. O que é isso? Pode não ter nome de pastor, mas ele é um pastor. Concordo, pastor não é cargo. Pastor não é uma função. Não é título. O título do pastor, na verdade, na Bíblia, é presbítero. A função do presbítero é pastorear. Não existe esse cargo, pastor. Não existe este ofício, pastor. Existe a função, pastorear. Mas esta função é do ofício presbiteral. Concordo plenamente. Mas quando você se reúne com um grupo de pessoas, por exemplo, em sua casa, e você que ensina estas pessoas, e essas pessoas creem naquilo que você ensina, então você é um pastor delas. Eles começam agora a dizer que não existe pastor. Muitos deles combatem as contribuições como dízimos, ofertas e outras coisas, dizem que isso não existe. Eles estão excluindo a disciplina eclesiástica. Vocês que são cristãos calvinistas reformados sabem que João Calvino dizia que as 3 marcas da verdadeira igreja é que ela prega a palavra, administra os sacramentos, que é o batismo e a ceia, e aplica a disciplina eclesiástica. Uma igreja sem disciplina eclesiástica não é uma igreja verdadeira. E o que é uma disciplina eclesiástica?
Uma disciplina eclesiástica é a maneira que você, primeiro, instrui a igreja segundo a palavra para que ela caminhe de acordo com a vontade de Deus. Segundo, quando você corrige um irmão que está andando em desacordo com a palavra que você está ensinando, que é a palavra de Deus, obviamente, e este irmão, ele foi flagrado, ele foi autuado em um pecado que está escandalizando, fazendo outras pessoas tropeçarem, e você chama a atenção deste irmão. Se ele permanece nesta mesma situação de pecado, de erro, de tropeço, então você o afasta da comunhão. Isso é disciplina eclesiástica. E eles dizem que isso não existe mais. Agora fiquei sabendo por último que os desigrejados, não todos, porque Caio Fábio é o principal deles e ele ainda não abandonou essa doutrina, mas muitos desigrejados já não mais batizam nas águas. Acabei de ficar sabendo esta semana passada, não esta agora, a outra, inclusive que eu deveria ter pregado sobre o desigregismo no domingo passado, que muitos desigrejados já não mais estão praticando batismo nas águas, estão dizendo que batismo nas águas é coisa da velha aliança e que Jesus nunca mandou batizar nas águas e nem os apóstolos batizaram nas águas. E já cortaram o batismo das águas de dentro da igreja. Então tome cuidado com estas pessoas que você encontra, dizem que são crentes, mas dizem que não vão à igreja. Igreja no sentido de templo. Tudo bem, não tem nenhum problema a pessoa não congregar num templo. Vou citar um exemplo de uma igreja que se chama Igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem uma aqui na nossa rua, lá no final. Não é essa. É uma igreja muito antiga, ela chama Igreja de Jesus Cristo. Ela não tem nome, na verdade. Ela não tem templo. Esta igreja é muito antiga e sempre, desde sua fundação, ela sempre congregou nas casas. Daniel Souza, por exemplo, é pastor de uma igreja dessa. Ele não congrega em templo, Daniel Souza. Asaf Borba é dessa igreja. Eles não congregam em templo, eles congregam em casa. Quando eles têm algum evento, algum ministério de adoração para fazer, eles vão lá, alugam um galpão, preparam todo o palco, montam o som e gravam seu CD, seu DVD e adoram ao Senhor, fazem sua pregação da palavra. Normal. Essa igreja sempre existiu, digo, ela é muito antiga. Esta igreja não é fruto de uma decepção com pastores e outras denominações, não é. Eles começaram assim e se mantêm assim até hoje. Conheci essa igreja em Belo Horizonte. E quando você pergunta o Daniel Souza e os componentes do grupo dele, de que igreja você é? Ele fala, sou da Igreja de Jesus. Não tem nome mesmo. Não tem problema. Mas os desigrejados, eles se reúnem como uma forma de revolta contra a igreja que existe em templos. Então eu quero dizer para você que tome cuidado com isto. Porque estas pessoas, elas têm um terceiro problema, eu falei de dois. Criticam todas as instituições e segundo, anulam, aniquilam doutrinas centrais do cristianismo que Jesus e os apóstolos instituíram. E o terceiro é que estas pessoas se consideram muito mais superiores, muito mais sábias, muito mais avançadas do que você que está dentro de um templo de 4 paredes. Saiba que eles olham para você que congrega em um templo com 4 paredes, eles olham de cima para baixo, que você ainda é da antiga, que você não evoluiu, que você não é um crente inteligente. O problema do orgulho. Então tudo que provém de Satanás, ele vem com essa inflação do orgulho dentro do coração do indivíduo. Então, eu deveria ter falado sobre isso domingo passado, mas não, além de não ter dado tempo, eu também não me lembrei, né? Mas quero deixar aqui registrado que este fenômeno chamado desigregismo é também uma sutileza do engano de Satanás com relação aos falsos ensinos para atrair pessoas, para tirar pessoas da fé. Mas obviamente, só vai sair da fé aquele cuja fé não é firmada em Cristo.
Se sua fé é firme em Cristo, quem é que vai tirar você de Cristo? Então eu queria deixar isso registrado. É um sutil engano de Satanás, o desigrejismo. Embora o princípio da reunião não está errado, mas o princípio que os motivou a esse tipo de reunião está errado. O princípio que faz com que eles arranquem as doutrinas centrais da Bíblia está errado. O princípio com o qual eles destroem verbalmente todas as demais igrejas está errado. Porque diz que todas as instituições são realmente iguais, todos os pastores são iguais. E não aceitam o título de pastor, justamente para não serem comparados aos pastores de quem eles falam mal. Mas hoje, eu quero falar sobre outro aspecto do engano. Eu não quero mais falar sobre os falsos ensinos, porque já falei semana passada e deixei esse para falar hoje. Hoje eu quero falar de um aspecto do engano que eu coloquei o nome aqui de secularismo. Mas eu quero que você entenda o que eu quero dizer com secularismo. Porque esta nomenclatura, esse termo já existe. O que é secularismo? Desde a Idade Média, quando a Igreja Católica ainda dominava sobre todo mundo, ela considerava que todas as coisas eram sagradas. Mas muitas pessoas foram rompendo com a Igreja Católica. E na medida em que essas pessoas rompiam com a Igreja Católica, essas pessoas, elas tomavam posse daquilo que era delas mesmo, e não mais aquilo pertencia à igreja. Por exemplo, o meu terreno não pertence à igreja, meu carro não pertence à igreja, meu carro é meu terreno é meu. A minha casa é minha, minhas coisas são minhas, não sou mais da igreja. Eu não sou mais cristão, diziam estas pessoas naquela época. E a Igreja Católica oprimia para tomar tudo de volta. Mas quando isso virou digamos assim, um fenômeno também, uma moda, a igreja não teve mais como oprimir essas pessoas. Realmente a igreja foi perdendo seus terrenos para os grandes burgueses daquela época, e esses burgueses diziam, não, as terras são minhas, as fazendas são minhas, não são da igreja. E a igreja então passou a xingar, pejorativamente falar destas pessoas como seculares, e dizer para eles, seus seculares. Eles ficavam, não me chame de secular. Então devolve a terra para a igreja, porque aí é sagrado. Eles falam, não vão devolver, a terra é minha, seu secular. Então ficava com aquela coisa, secular era o cara que não queria que suas posses pertencessem à igreja, mas era dele mesmo. Esta foi a origem da palavra secular, secularismo. A Igreja Católica diz, todo mundo que está abandonando a igreja é secular, é secularista. Então todo mundo ficou ali taxado de desviado, de apóstata, de secularista, enquanto os que estavam na igreja eram santos e eram os sagrados. É daí que vem a origem da palavra secularismo. Mas não é isso que eu vou falar de hoje. Hoje o que eu estou dizendo de secularismo, eu estou me referindo à mente cristã. Meus irmãos, preste atenção numa coisa aqui. E eu quero ser o mais claro possível para você entender. Hoje eu vou falar sobre por que você que é um cristão não pensa como um cristão. Por que sua mente não acompanha as coisas, as respostas ou as perguntas deste mundo de maneira cristã? Todas as perguntas deste mundo deveriam ser respondidas pela igreja com uma voz cristã, com uma mente cristã, com uma mente diferente da qual a política responde, uma mente diferente da qual a sociedade responde, a filosofia responde, a sociologia responde. A teologia deve ter sua própria mente, a igreja deve ter mente cristã, com que diz respeito a tudo, a qualquer coisa que seja, não somente coisas da igreja. Quando você não consegue pensar com a mente cristã com relação às coisas lá fora, então eu estou dizendo hoje, você tem uma mente secular. Você não tem uma mente cristã. Meus irmãos, infelizmente, a maior parte dos crentes não pensa como cristão, ele pensa como mundano. Veja bem, vou dar alguns exemplos para facilitar para você.
Mas antes, quero lembrar a vocês que o apóstolo Paulo nos ensinou, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, o apóstolo Paulo nos ensinou a levarmos cativos. O que é cativo, gente? É aprisionado, algemado. Ele diz que nós devemos levar cativo o nosso pensamento. Você, como cristão, deve algemar seu pensamento. Você, como cristão, você deve colocar grilhões, correntes no seu pensamento e conduzi-lo preso a Cristo. Você sabe o que está acontecendo hoje? Escuta que você vai entender. Os cristãos, eles têm uma liberdade para pensar. Nosso país é livre. Você é livre de pensamento e de expressão. O nosso país é livre de religião. Você pode ter o que você quiser ou não ter nenhuma ou ter todas. O nosso país ele é livre de todo jeito. Isso, afinal, diz que é democracia. Mas veja uma diferença entre democracia e teocracia. Democracia é que todo mundo tem liberdade, é o povo que governa, e isso daí. Teocracia é Deus que governa. E eu digo para você, meu querido, presta atenção. O dia que você declarou Jesus como teu único Senhor, você disse o seguinte, em outras palavras: quem me governa é Jesus Cristo. E pronto. Então tua mente tem que ser teocrática, tem que ser bíblica, não pode ser democrática. Tudo bem, você também vive no Brasil e o Brasil é democrático, então cumpra seus deveres, vai lá votar, pague seus impostos, pague suas contas, faça o que você tem que fazer, vai trabalhar, seja honesto, tudo que a lei ordena aqui no país, viva de acordo, meu irmão, porque esse país aí é democrático. Mas você, dentro de você como cristão, você é teocrático, é Deus que governa você, não é Lula, não é Dilma, quem governa você não é Michel Temer, quem governa você não é PMDB, PSDB, PT, ou seja lá, que partido for, quem governa você é Deus, através da sua palavra, senão você não é crente. E outra, um crente não é democrático em relação a esse tipo de governo, não estou falando aí com relação a dar a César o que é de César, isso não, nós somos democráticos, mas com relação a Deus, o que é de Deus, não existe democracia. Você não escolhe o que você vai entregar para Deus, Deus exige o que Ele pede de você, Deus exige o que Ele quer de você, e você é obrigado a dar, você não tem escolhas com relação a Deus. Se você diz que é crente, você não tem uma liberdade de pensamento, preste atenção nisso. Veja o texto, eu disse que ia ler. Paulo diz assim: destruímos raciocínios. Olha, peraí, Paulo, você não quer que os crentes raciocinem? Paulo está dizendo: eu quero que os crentes raciocinem, mas não com a mente deles, mas sim com a mente de Cristo. A sua mente, você tem que destruir os raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Olha o que diz o apóstolo. Ele diz o seguinte: meu irmão, qualquer raciocínio que vier na tua cabeça, que se levante arrogantemente contra Deus, você deve destruí-lo. E você deve pegar teu pensamento e amarrá-lo, algemá-lo, agrilhoá-lo e levá-lo cativo, preso, para obedecer a Cristo Jesus. Eu te pergunto, você está fazendo isso com o seu pensamento? Você sabe, deixa eu dar um exemplo. Meu irmão, cuidado da maneira como você governa a sua casa, meu filho. Seu tratamento com sua esposa, com seus filhos. Não, na minha casa mando eu. Então você é democrático, você não é teocrático. Você tem uma mente secular e não uma mente cristã. Meu irmão, veja que astúcia de Satanás. Você governa a sua casa do jeito que você quer? Então você não é um cristão. Você não tem a mente cristã. Você não levou cativo o seu pensamento para obedecer Cristo no que diz respeito à maneira que você conduz sua casa.
As nossas esposas, preste atenção, homens, as nossas esposas, elas não estão atrás de homens viris, machões na cama. Elas estão querendo que seus esposos sejam viris, machos espiritualmente. É isso que elas querem, rapaz. Obviamente que o seu relacionamento íntimo, isso é de foro íntimo de vocês, de cada um. Mas eu garanto que espiritualmente muitas mulheres cristãs estão padecendo porque seus maridos são bananas espirituais. Eu não estou falando de como você é lá na cama, isso é problema seu, rapaz. Eu estou falando de como você é espiritualmente dentro de sua casa. Os filhos estão precisando de pais, eu estou falando de homem, não pai e mãe. Sim, embora também mãe, mas eu vou falar de homem agora. Os filhos estão precisando de pais, espelho, exemplo. Que os filhos olhem para ele e digam: este homem é um homem de Deus. Meus irmãos, se você diz: eu governo minha casa do jeito que eu quero, você não tem a mente cristã. Você está secularizado, isto é, você foi iludido pelo engano de Satanás com relação ao secularismo, de que você tem liberdade para pensar nos aspectos relacionados à sua vida cristã. Eu não estou dizendo que você não tem, meu filho, Deus te deu uma mente, meu amado, Deus te deu uma razão, Deus te deu raciocínio. Pense, execute seu raciocínio, seja não somente racional, mas seja arrazoador. Você sabe a diferença de uma pessoa racional para uma pessoa arrazoadora? Não é arrasadora não, tá? Eu estou falando de arrazoar, não de arrasar. Arrazoar significa pôr a mente para funcionar. Significa você ser inteligente para fazer com que as coisas, através de argumentos sábios, verdadeiros, bíblicos, espirituais, caminhem para a glória de Deus dentro da sua vida, meu irmão. Isso é arrazoar. Racionalizar é diferente. O sujeito racional, ele quer, não, me prova isso, faz aqui, pá, não sei o quê. Ele é um cara que despreza outros elementos que acompanham a razão, que não é só a razão. Está parecendo ateu? Existe emoção, embora você não é governado por elas. Existe a fé, que vai além da razão, embora ela não seja irracional. E aí? Eu não estou perguntando como é que você é como homem dentro de casa. Eu estou perguntando como é que você é homem de Deus. Entenda a diferença. Mulheres e filhos padecendo fome espiritual dentro de casa, porque homens que deveriam ter a mente cristã governando sua casa de acordo com os princípios bíblicos. Eu não vou repetir isso que eu já preguei, maridos, não sei o que, está lá no passado. Vai lá e baixa lá e ouve de novo. Mas eu estou dizendo, famílias padecem, porque nossa mente não é cristã, é secular. Paulo diz: destrua, meu filho, argumento dos sofistas. Destrua isso. Contra a palavra de Deus não existe filosofia, não existe sofisma. O apóstolo Paulo diz que tudo isto que vai contra a palavra de Deus são sofismas, são altivez. Você sabe o que é altivez? É orgulho, é arrogância humana que quer se contrapor a Deus, meu querido. Cuidado. Veja bem, quando você fala assim, olha, eu quero um emprego para mim, por exemplo. Você é livre para você escolher o que você quiser. Você vai trabalhar onde você quiser, o que você quiser fazer e tal. Mas você sabe que por trás desta pergunta, qual será meu emprego, deve haver uma outra. E esta outra pergunta é: de que maneira o emprego que eu quero honrará meu Deus? Manifestará a glória do meu Deus? Lembre-se de 3 coisas, vou colocar 4. Primeiro, tudo que você fizer tem que ser, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, tem que ser para o bem da sua casa, da sua família. Terceiro,
tem que ser para o bom testemunho das pessoas lá fora. E quarto, tem que ser para a edificação do povo de Deus, da igreja que você congrega. Se tudo que você faz não inclui essas 4 coisas, você está mancando nas suas decisões pessoais. Eu quero um emprego. Beleza. Aí o emprego aparece para o cara lá na China. Pastor, Deus abriu uma porta para mim lá na China. Tá, mas você sabe se é Deus mesmo que abriu a porta para você na China? Você vai edificar quantos chineses lá, falando português? E os caras falando com você. Quantas pessoas você vai realmente edificar? A glória de Deus será executada de que maneira você na China? De que maneira sua família que vai ficar aqui no Brasil vai ser abençoada com você na China, meu filho? De que modo a igreja que você congrega será abençoada com você trabalhando na China, filho? Preste atenção no assunto, filhos. Aí o cara, não, eu faço, não sei o quê, isso é decisão minha. Então, você não é teocrático. Com relação a Deus, você é democrático. E aí, meu amigo, Deus diz, então tá, se governe. Se governe. Pode se governar. Mas, pastor, Deus não pode abrir uma porta para mim na China? Claro que pode. E quantos que ele já abriu? Aliás, um dos maiores missionários de todos os tempos, William Carey Taylor, foi um missionário na China. Deus abriu a porta para ele lá. Não há, irmãos, contradições nisso que eu estou dizendo. Apenas quero que, antes de você tomar qualquer decisão, pergunte por trás de que maneira isto pode. 4 coisas: servir para a glória de Deus, servir para a minha família, servir para a minha igreja e servir para testemunho das pessoas de fora. Pergunte isso, meu amigo. Se você não faz essas perguntas, então você não está levando cativo o teu pensamento a obedecer a Cristo. Paulo diz que nós fazemos isso por armas espirituais. Olha o verso 4 aí do mesmo texto de 2 Coríntios 10. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais que você vai usar para colocar tua mente em Cristo. Eu acho muito interessante. O irmão me ligou, falou: pastor, olha, estou fora da cidade, mas eu quero uma orientação de Deus para a minha decisão. Falei: amém, meu querido, nós vamos orar. E estamos orando. E eu disse para ele: olha, faz parte da sabedoria você analisar 3 coisas. E aí citei as 3 coisas das quais ele está passando. Primeiro X, depois Y, depois Z. Ele: sim, estou observando isso. Eu falei: agora é orar e ficar atento à voz de Deus. E orando, o Senhor interveio e trouxe para nós 2 uma resposta basicamente igual, idêntica. E eu liguei para ele e falei: olha, aconteceu isso. E ele falou: incrível, aconteceu mesmo aqui comigo. Estou voltando amanhã para ir. Falei: amém. Meus irmãos, você sabe o que é isto? Isto é, ainda que você não saiba como, mas você sabe que você deve ser submisso a tua mente a Deus. Escravo de sua mente a Cristo. Não estou dizendo que as coisas vão dar errado porque você decidiu isso ou aquilo, não. Claro que não. Eu estou dizendo se estas coisas vão servir para estas 4 coisas, para estas 4 áreas. Infelizmente não é o que temos visto. O que presenciamos atualmente é uma mentalidade completamente secular, mundana, na cabeça dos cristãos. Uma conformação praticamente por completo do nosso modo de pensar ao esquema deste século.
Nos esquecemos de que Paulo nos disse para não nos conformarmos com este século. Em Romanos capítulo 12 e o verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século. Aqui nesta versão diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste século, que está mais próximo do original grego. Tem muitos cristãos que eles caminham modelados por este século. A mente deles é a mesma coisa da mente de um mundano. Ele não tem a mente cristã. Eles pensam, por exemplo, os crentes de hoje negociam doutrina. Deixa eu me encerrar só com isso aqui para os irmãos terem uma ideia. Falei no início dos desigrejados. Os caras negociam doutrina. Diz que não existe mais batismo nas águas. Aí eu pergunto, de onde o cara tirou essa ideia? A não ser do escritório de Satanás. Aonde que ele tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia, não foi dos quintos, foi dos 15º dos infernos. Porque não existe isso na Bíblia. Não existe. E o cara agora, com toda a altivez que lemos agora, irmãos, preste atenção se isso não é bíblico. Com toda arrogância, o cara coloca: não existe batismo. E você sabe o pior? Não é o cachorro latir isso, não é o cão latir isso. O pior é multidões ouvindo e concordando com isso. Os falsos profetas, Paulo chama de cães, lá em Filipenses 3. Eu não estou sendo exagerado, eu estou repetindo Paulo. Paulo chama os falsos profetas de cães. Eles latem nos púlpitos, retiram doutrinas, diz que não existe mais. E muitas pessoas, não estou falando poucas pessoas, não estou falando algumas pessoas, eu estou dizendo muitas pessoas, a maioria das pessoas acredita. Os que têm a mente secular pensam sobre o pecado como o mundo pensa. Guarde tua atenção aqui no que eu estou falando, meu querido, e veja se não é isso mesmo. Quando se fala sobre pecado, a pessoa diz: não, mas isso não tem nada a ver. Conversa com alguns cristãos hoje. Não precisa ser somente jovens, pode ser qualquer outros cristãos. Fale sobre certos pecados e você vai ouvir eles dizer que isso não tem nada a ver. Aliás, nem pecado isso é. Converse sobre pessoas crentes acerca da política. Você vai ouvir elas falarem as mesmas coisas que as pessoas aí fora falam sobre política. Você conversa com cristãos sobre política, eles vão falar assim para você: rapaz, com Michel Temer agora vai dar tudo certo. Olha, o problema era o PT, o problema era Dilma, mas acabou-se agora de uma vez por todas este problema. E agora as pessoas acreditam no novo poder que entrou, ou acreditam numa nova ideologia que vai entrar e depositam suas esperanças. Crente, eu estou falando. Você ouvir isso de um mundano é normal, mas você ouve isso de crente, e o crente falando assim: rapaz, se tivesse só o pessoal da direita lá, seria uma bênção esse país nosso. Se voltasse o militarismo, seria bom demais. Você ouve crente falar essas coisas. Meus irmãos, a tua esperança, a tua mente como cristão não está em militarismo, na direita ou na esquerda. A tua mente como cristão está em Deus, em Cristo, o Rei, o governador da tua vida. Seja PT, seja o que for, Cristo é que governa você. Com Cristo no teu barco tudo vai muito bem. Mas você conversa hoje com os cristãos sobre sociedade, eles falam como o mundo fala. Não, as coisas podem melhorar. Não vão melhorar. A Bíblia diz que vão piorar. Mente cristã pensa assim: o mundo vai piorar. E eu disse isso aqui semana passada e volto a repetir: se a tua fé está firmada nas situações que você passa, você é um candidato à apostasia. Você é um candidato a se desviar da fé, porque as coisas não vão melhorar. E se você estiver esperando melhorar para ser um crente melhor, você vai ficar um crente pior, porque as coisas vão piorar. É isso que a Bíblia diz. E a mente cristã pensa como a Bíblia. Você conversa sobre ciência com um crente, ele pensa que nem o mundo. Não, realmente teve evolução sim dos seres,
Não, olha, não, estudei na biologia, estudei na anatomia humana, estudei não sei o quê, que realmente nós tivemos ancestrais, primatas, que foram os nossos ascendentes, e tiveram origem os símios, os humanos, os australopitecos, os patetas, seja lá o que for. E o crente anda nessa ideia. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a mente cristã não concorda com essas besteiras da teoria da evolução. Até porque precisa ser mais crente para crer na evolução do que para crer na criação, meu amigo. Precisa ser muito mais crente. Eu tenho que ter muito mais fé para ser ateu. Você conversa com um crente hoje, os crentes são relativistas. Olha a mente cristã que não deveria ser. Ao invés do crente ter uma mente absoluta na verdade da palavra, a mente dele é relativa. Você fala com ele, e aí, meu irmão, o que você acha disso? Ele fala, isso depende. Tudo dele depende. Tudo depende. Não, isso aí depende. Depende do ponto de vista de cada um. As pessoas são livres para escolher. Irmão, o que você acha, por exemplo, do homossexualismo? Aí o cara, não, depende. Irmão, o que você acha do aborto? Ah, irmão, eu sou contra porque tem um monte de gente contra e tem um monte de gente a favor, eu sou dos contra. Mas ele não sabe por quê. Ah, ninguém tem o direito de tirar a vida. Isso é mente cristã? O que você pensa sobre essas coisas? Eu não estou dizendo como ser humano, como cristão, meu filho. O que a Bíblia diz sobre estas coisas? O que a palavra de Deus diz sobre ética cristã, sobre comportamento cristão? O cara, você vai conversar, depende. Não, isso aí para uns é pecado, para outros não é. Meu irmão, não existe relativismo no meio do cristianismo. Não existe subjetivismo. Não existe aquilo que eu acho, que o outro acha. E aí você vai conversar com um cristão sobre uma determinada doutrina. Meu irmão, você acha que o sábado serve para nós hoje, para a gente guardar o sábado? Ou você acha que tem que guardar o domingo? E aí, depende, né? A apóstolo Paulo fala que um faz diferença entre dia e dia, cada um faz do jeito que quiser. E o cara toma aquele texto como um relativismo e ele pensa assim, tá bom. Não tá bom, meus irmãos, não pode. A nossa mente tem que ser cristã. Ela tem que ter uma resposta. E a resposta bíblica, não é do que você acha. Você vai conversar com um crente, eles são pragmáticos. E aí, meu irmão, você vai fazer a obra de Deus lá, que tal. Ele fala, meu irmão, não vou fazer mais não, porque não dá certo. Toda vez que eu tentei, deu errado, então não vou fazer mais. Pragmático, está fazendo porque dá certo, não porque é certo. Cristão faz as coisas porque são certas, porque elas agradam a Deus, não é para dar resultado, o resultado é com Deus, não é com você. Só se vê crente se afastando, só se vê crente indo embora, só se vê crente esfriando, só se vê crente caindo. Por quê? Porque acha que as coisas que ele faz tem que dar certo. Não tem que dar certo, meu irmão, tem que ser certo. Mente cristã, ela não trabalha por resultados, ela trabalha para a glória de Deus. Você vai conversar com o crente, o cara é hedonista. Você fala com ele as coisas, ele fala, meu irmão, isso aí eu não gosto disso. Eu só faço o que eu gosto. Essas coisas que não me dá vontade. Mas as coisas que eu gosto, aí sim. O cara faz para o prazer dele. Meu irmão, Deus não nos negou prazeres. Deus nos fez com prazeres. Mas Deus não é hedonista. Deus não te fez para adorar prazeres. Adolescentes, os pais falam e viram para ele e dizem assim, minha filha, meu filho, falando de crente, não casa com um sujeito que não é crente, que é mundano, ele tem uma mente diferente da sua. Não, mas eu amo. É óbvio que você ama, preste atenção. O homem, quando ama apaixonadamente, e que ele vê aquela figura sem defeito, todo mundo sabe que tem, menos ele, mas quando ele vê aquela figura sem defeito, que ele derrete diante daquela figura, na verdade ele está amando o ideal, ele não está amando o real.
o ideal sim é daquele jeito, e será de fato. Porque quando Cristo voltar e nosso corpo for glorificado, nós seremos perfeitos. Então você pode me amar à vontade, meu querido. Eu poderei te amar à vontade, sem medo de decepção. Eu não vou me decepcionar com você lá no céu, e nem você comigo, porque seremos perfeitos. O ideal ainda está por vir. Então quando nós amamos, isso é digno, é louvável que alguém ame, que alguém seja apaixonado, porque ele sabe, ele não sabe, mas ele está diante de uma pessoa que ele considera que ela seria aquilo que é o ideal. No entanto, a realidade adâmica nos mostra o contrário, que todos nós temos defeitos, que todos nós decepcionamos uns aos outros. Por isso, alerto a você, me perdoe esse tempo que eu estou, mas preste atenção, é necessário você ouvir isto hoje. Muitas pessoas estão decepcionadas com o que os outros fizeram com elas, mas elas não estão preocupadas se elas decepcionaram outros. Você vai conversar com o cara, ele, não, isso aí não me traz felicidade. Deus não te criou para perseguir felicidade, meu irmão. Você sabe o nome da felicidade? Letras gigantes, Jesus. Ele é a felicidade. E outra, não é você que persegue Jesus, Ele é que te persegue. Como dizia C.S. Lewis, Jesus é o cão de caça de Deus. E Deus solta esse cão para nos caçar, para ir em busca de nós. E onde você estiver, eleito de Deus, guarda isso, você vai estar no fundo do poço. Você estará no mísero pecado, você estará afundado em seus delitos, e o cão de caça de Deus fareja e arranca você de lá, e diz, Pai, eu encontrei tua ovelha perdida. É a felicidade que te procura, não é você que procura a felicidade. Não nego que os jovens busquem isso de fato. A poesia está à flor de sua pele. Os desejos estão à flor de sua pele. Obviamente que os jovens vão se encantar. As coisas têm um significado diferente para os jovens. Nós também já fomos jovens e sabemos que esta é a realidade dos nossos olhos. Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos vendo as coisas pelas lentes do ideal e não pelas lentes do real. Mas eu digo para você, seja jovem ou não, seja apaixonado ou aquele que já nem acha que isso existe mais. Existe! Existe! Mas não é aqui! Não é com seu marido, com sua esposa, com seu filho, seu namorado, e nem com aquilo que você pensa. É em Cristo Jesus que está este ideal, em verdade. Essa é a mente cristã. Crente não persegue felicidade, ele é perseguido por ela. Meu filho, eu teria mais para dizer, mas vou encerrar aqui que vocês têm que comer panqueca. Glória a Deus. Preste atenção. Crente. Amém, meus irmãos? Amém. Você que persegue a felicidade, ela escapa das suas mãos. Você que persegue a felicidade, você apanha, mas é como uma bolha de sabão. Ela estoura nas suas mãos e desaparece. Você que persegue o amor, a paixão, o prazer, ele amassa em sua mão, mas escapa entre os dedos, porque ele não é real. Não quer dizer que você tem que se desiludir. Não quer dizer que você tem que perder as esperanças. Sem amor não há esperança. As virtudes colossais do cristianismo: esperança, fé e amor. Essas três, mas a maior é o amor. Agora, eu te dou uma palavra. Quando a felicidade te perseguir,
você vai olhar para todos os lados e você vai vê-la. Quando Cristo te perseguir, quando Cristo te farejar, quando Cristo te encurralar, todo lugar que você olhar, você vai ver a sombra da cruz. Você vai sentir as gotas quentes do sangue dele caindo sobre sua testa, para dizer: eu te purifico dos teus pecados. Para dizer: eu te perdoo, eu te justifico. Saia desta ilusão, saia deste hedonismo, saia desta busca desenfreada. Os prazeres que você persegue são hologramas. Quando você chega perto, eles não são, eles não existem, eles não estavam lá, eles estavam apenas no seu óculos tridimensional. Mas agora que você é perseguido pela felicidade que se chama Jesus, você verá em tudo, em todos, em todo lugar, Ele está em teu encalço. Você não se decepciona com o amor? Você não se decepciona com o casamento? Você não se decepciona com o relacionamento? Você não se decepciona com crises e mais crises? Mas algo existe e está bem atrás de você. O amor infinito do Filho de Deus, que entregou a vida dele para te redimir da escravidão do pecado. Abre mão, meu filho. Abre mão de tudo isso, minha filha. Venha a Cristo. Renda-se a Ele. Pare de espernear. Pare de se debater. Renda-se a Ele. Diga para Ele: Senhor, não posso recalcitrar contra os teus aguilhões. Sou teu escravo e apaixonado. Sou teu escravo, de orelha furada. Aquele escravo que quando ele era mandado embora, ele falava: eu não quero ir embora. Mas já deu 7 anos, você tem que ir embora, a lei manda. E ele dizia: eu quero ficar com meu Senhor. Então fura tua orelha e fica com uma sovela atravessada em tua orelha, para todo mundo que te vê olhar e dizer: este serve o seu Senhor para sempre, por amor. Diz para Cristo: fura minha orelha, Senhor. Diz para Cristo: Senhor, eu me rendo, eu me entrego. As paixões que eu persigo são imagens que se desfazem. Mas o amor que me persegue é real, é verdadeiro. Ele preenche, Ele supre. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, mediante Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar.